E aí pessoal, beleza? Vou mostrar mais um experimentozinho que eu fiz aqui. Era uma coisa que eu queria fazer há um certo tempo e eu não estava conseguindo, até por falta de equipamentos, né? E agora eu consegui fazer. Primeiro, para deixar claras as coisas, né? Eu estou usando um osciloscópio caseiro, que é esse tubinho aqui, certo? O fio dele sai por aqui, vem, entra aqui no meu plug de microfone, que vai ser lido por aquele software que está reproduzindo aquela onda senoidal ali com uma certa deformação, mas é uma onda senoidal. As pontas de prova desse osciloscópio, esses dois fios aqui, azul claro e escuro, que sai, que eu vou plugar aqui nessa protoboard, tá? Focada aí. Aqui nessa protoboard, só para deixar claro. Então esse é o meu osciloscópio, ele funciona, eu testei ele com a minha fonte, que é se transformar dentro dessa caixinha aqui. É um transformador de micro-ondas. Ele tem uma saída de 12 volts, então ele sai também ele tem uma saída de corrente alternada também. E como a gente sabe, a corrente alternada no Brasil, né, ela oscila em 60 Hz e ela forma uma onda senoidal, semelhante àquela que está aparecendo ali em verde na tela do computador. E eu testei esse osciloscópio com ela, né, com essa onda senoidal, e ele reproduz a onda ali certinho. Isso foi um jeito de testar se esse osciloscópiozinho, que é esse tubinho aqui com alguns resistores, né, se ele está funcionando devidamente. A outra maneira que eu fiz, que eu utilizei para testar esse osciloscópio, inclusive já já produzir, né, outro equipamento que eu preciso, é, é criar um gerador de sinais, né. Eu fiz isso usando o Arduino, utilizando pulsos que ele gera, os PWM, né. Aí eu escrevi essa aplicação aqui em JavaScript, naquela, vamos dizer assim, plataforma, né? Electron, certo? Que possibilita você programar JavaScript para desktop, né? Eu utilizei ele e aí eu escrevi o software em JavaScript que se comunica com a entrada USB, né? Que manda que é via serial, né? Que manda as mensagens, os comandos para o meu Arduino e ele reproduz a onda no padrão que eu quero, certo? Eu testei esse gerador de sinais, ou gerador de funções, como alguns chamam, também no meu osciloscópio. E ele reproduz as ondas perfeitamente, senoidal, triangular, dente de serra e quadrada. E aí eu concluí que esse osciloscópio, mais simples que ele seja, pelo menos ele estava pegando esses padrões de onda e reproduzindo. Inclusive, nesse software aqui, eu consegui colocar a frequência, personalizar a frequência. Quando eu testo esse gerador de sinais diretamente no osciloscópio, mando o sinal direto para ele, ali onde está aqui em frequência, fica certinho. Agora não está certinho, porque eu já vou explicar o porquê, o que ocorre. Mas enfim, tenha isso em mente. O que eu quero dizer é, esse gerador de sinais, por mais que ele seja simples, usando o PWM do Arduino, na verdade ele funciona muito bem também. Consegui testar isso, digamos assim, testar de alguma maneira, né? E ter uma resposta disso para ver se realmente está funcionando. Da mesma maneira, consegui testar o osciloscópio, ter algumas respostas dele, né? E concluir que ele está funcionando bem, certo? Ele não é perfeito porque, por exemplo, aqui eu só consegui um canal, não consegui dois, né? Que seria bom para comparar ondas, né? E, enfim, mas para os estudos que eu estou fazendo aqui, isso aqui já é o suficiente, pelo menos, por enquanto, né? Enfim, então, assim eu consegui produzir, né, dois equipamentos que eu precisava, o gerador de sinais, o gerador de funções, como alguns chamam, né, e um osciloscópio. São caseiros, mas funcionam perfeitamente e eles dão as respostas corretas, né, de acordo com, vamos dizer assim, a excitação que eu provoco neles, né. Então eu envio algum sinal, ele reproduz lá, capta aquele sinal certinho. Enfim, só tenha isso em mente. Precisa de um gerador de sinais ou um osciloscópio. Se você já tiver em casa,
de uso profissional, né? Já pode usar eles, mas quem não tiver pode fazer eles igual eu fiz aqui. Outra coisa que eu usei foi uma fonte regulável com potenciômetro, né? Essa fonte tá com aquelas pilhas ali, eu vou tirar elas porque já tá, não gostei muito não. Vou deixar só uma fonte mesmo regulável com potenciômetro, né? E só. Mas enfim, aquilo ali era um outro projeto que eu tinha feito. Mas o importante é que eu consigo ter uma saída ali naquela fonte de uma saída regulável, corrente contínua, né? De 0 a 12 e 0 a 19 volts. E eu consigo ter uma saída de corrente alternada de 9,5 a 9,2, alguma coisa assim, volts. Então isso também me ajuda, que seria outro equipamento. Se o sujeito tiver uma fonte regulável em casa, melhor ainda para ele testar algumas coisas, né? Mas ok, então vamos lá para o projetinho que eu estava comentando. O que eu fiz aqui? Então eu já tenho meu gerador de sinais, certo? Produz uma onda no padrão que eu quero e na frequência que eu quero. E tem um osciloscópio que capta essa onda e manda para esse software. O software que eu utilizei é o Visual Analyzer. Tá vendo ali? VA, Visual Analyzer. Esse software é para Windows, mas no Linux ele funcionou via Wine, né? Wine, não sei a pronúncia. Funcionou perfeitamente. Eu acho que porque ele é muito simples. Ele só pega a entrada de áudio, né? E processa ela. Como é só isso, então o software não tem muita complexidade envolvida, digamos assim. Claro que ele tem uma certa complexidade, mas assim, na entrada de dados dele é muito simplificado, né? Então, acho que por conta disso funcionou perfeitamente no Linux, usando via Wine, né? Eu chamo de Wine. Mas então, aí eu tenho meu osciloscópio e meu gerador de sinais. Aí o que eu fiz? Eu fiz essa bobina, enrolando os fios, né? Um do ladinho do outro. Um fiozinho dela sai aqui e vai nesse cobre. Do outro lado sai aqui e vai nesse cobre. Eu deixo essas duas pontas aqui, que as duas pontas da bobina. Aí coloco um fiozinho aqui para mim usar ela, certo? Isso é uma bobina. Dentro dela eu fiz uma outra bobina aqui, ó. É só uma bobina separada, mas eu coloquei esse papelão aqui para ele encaixar certinho ali. E essa bobina que eu coloco aqui dentro dessa outra, ela fica centralizada aqui, dentro do cano perfeitamente, certo? Então, assim, ela fica bem no círculo mesmo, bem no centro do círculo aqui do cano. E eu posso levá-la para lá, né? Empurrá-la lá para dentro do cano, para ela ficar também centralizada aqui dentro. Então as duas ficam paralelas uma com a outra, centralizada aqui dentro, certo? Então são duas bobinas, beleza? O que ocorre? Se eu pegar essa bobina menor aqui e fazer ela oscilar com algum sisteminha, usando transistor, por exemplo, que tem alguns sistemas na internet de transmissão de energia pelo ar, né? E se eu pegar essa bobina aqui e fazer isso, essa aqui vai captar essa energia. Eu posso pegar essa bobina aqui, acender um LED ou coisa assim com ela, né? Ela capta a energia, é o mesmo princípio dos transformadores, né, das fontes. E, inclusive é esse o experimento que eu queria fazer, né? Eu queria emitir uma onda eletromagnética por uma bobina, né? E captar essa onda na outra bobina, que seria essa. Só que como é que eu tenho certeza que eu estou captando a onda devidamente? Utilizando um gerador de sinais e um osciloscópio. Por quê? Porque aí no meu gerador de sinais, que eu fiz um esquema aqui, usando diodos, para dar sentido à minha corrente, tá? Que entra pelo fio e vai pela bobina. Já explico isso, mas só para deixar claro, eu fiz isso para melhorar o sinal. Eu notei que quando eu fiz isso, desse sentido de fluxo à corrente, melhorou o sinal da bobina lá no desenho da onda. Mas ok, esse gerador de sinais, ele está indo nessa bobina menor. Então essa bobina menor, ela está emitindo uma onda eletromagnética num padrão específico, no padrão que eu colocar aqui no gerador de sinais. Certo? No padrão que eu colocar aqui nesse gerador de sinais, que é meu Arduino. No padrão que eu colocar aqui, ele vai emitir, vai fazer oscilar essa bobina. Quando essa bobina oscilar, ela vai estar gerando um campo magnético aqui ao redor dela, né? Esse campo magnético vai estar sendo captado por essa outra bobina maior. E o que eu fiz aqui nessa bobina maior? Basicamente o mesmo esquema. Eu puxo os dois fios dela, mando aqui na minha protoboard. E aqui eu tenho um esquema semelhante a esse aqui da emissão. Eu também dou sentido à corrente aqui.
mas coloco dois resistores de 10k ohms em cada uma das saídas. Vou focar aqui. Aí, de 10k ohms em cada uma das saídas ali. Aí eu pego as saídas e plugo direto nas minhas duas pontas de prova do meu osciloscópio, né? Então, um resumo. O gerador de sinais, que é o que reproduz uma onda num padrão específico, envia essa onda por essa bobina aqui, menorzinha, que eu deixo ela aqui dentro. Essa bobina maior capta essa onda e vai mandar para o meu osciloscópio, que vai reproduzir aqui no meu software, aqui no Visual Analyzer, esse que reproduz o desenho da onda. E esse meu gerador de sinais, como eu tinha comentado, eu fiz aqui uma interface para ele, onde eu controlo ele aqui pelo PC mesmo. Então eu controlo a onda aqui pelo computador e também enxergo ela, né, pego o retorno dela aqui para ver se está emitindo certo. Essa onda, quando eu emito aqui no padrão que eu quero, ela vai aqui para o meu gerador de sinais, vai para a bobina menorzinha daqui de dentro, a maior capta e manda para o meu osciloscópio, que desenha essa onda na tela do meu computador. Enfim, para ter certeza que essa bobina maior está captando a onda da bobina menor, para provar isso aí, né, para testar isso aí, eu tenho que emitir uma onda específica e visualizá-la no osciloscópio, entende? Para ver que eu consigo captar padrões de ondas diversos, diferentes com a minha bobina maior, né? Enfim, vamos lá. Eu tô reproduzindo uma onda senoidal aqui em 60 Hz. Eu vou colocar uma onda dente de serra. Olha lá, mudou o gráfico, tá vendo? Vou colocar uma triangular. Coloquei para senoidal de novo. Se eu aumentar a frequência, eu vou aumentar a frequência, por exemplo, para 400 Hz. É o padrão dela. Ela muda. Dente de serra. Vou mudar para senoidal de novo. Eu vou colocar 20 Hz. Olha lá. Vou colocar dente de serra. Tá vendo? Não é muito boa, mas tá recebendo o padrão. Quando eu coloco uns 60 Hz para cima, fica bonito. O que tá acontecendo aqui? Pelo que eu entendi aqui, ele manda faz uma curva senoidal boa, aí seguida de uma ruim. Aí fica uma boa, uma ruim, boa, uma ruim. Mesma coisa que o dente de serra. Ele sobe mais ou menos bonito, ele vai descer e dá uma deformada. Entendeu? A onda quadrada eu não consegui reproduzir por conta disso também. Ainda estou estudando o circuito para ver como eu posso limpar esse sinal, não sei. Ainda estou estudando tudo isso ainda, né? Por isso que eu estou fazendo esses experimentos para verificar o funcionamento dessas coisas. Mas enfim, tá aí, bem legal, né? Assim eu consegui testar, ou melhor, eu consegui reproduzir uma onda, emitir uma onda num padrão e captá-la nesse mesmo padrão e reproduzi-la, né? Então isso é muito legal, porque assim você consegue ter certeza de que as duas bobinas elas estão mesmo transmitindo informação uma para a outra. Porque elas, quando transmite essas informações, eu também transmito um padrão. Padrão este que eu posso visualizá-lo. Que nem que eu estou visualizando minha senoidal, eu vou visualizar o dente de serra. Que eu envio agora o dente de serra para o meu gerador de sinais. Ele vai enviar isso para uma bobina, vai enviar isso para a bobina menor. Olha só, tá aqui o meu dente de serra. Vou colocar na senoidal de novo. Se eu tirar daqui, ó, tirei bastante, né? Olha lá. Agora eu vou colocando bem devagar a bobina lá dentro. Ó, já vai reproduzindo o padrão de onda. Porque a bobina maior tá captando isso. Tá vendo? Agora eu vou tirar aqui de novo. Eu tiro. Olha lá. Agora eu vou colocar ela aqui. O passaporte já tá reproduzindo lá o padrão. Aqui dentro, né? É só um cano, né? Claro. Não tem nada aqui. As bobinas não têm contato, né? Claro. Físico, né? Digamos assim. O único contato delas é com o campo magnético, né? Que é por onde passa o padrão de onda. E aí é captado nessa bobina maior, que tá funcionando como uma espécie de antena também, né? Mas enfim, é isso que eu queria mostrar. Legal, né? Agora eu consegui testar
as minhas bobinas e testar a emissão de um padrão de onda através do campo magnético gerado por uma bobina, né? Enfim, bem legal. É isso aí. Quem tiver o gerador de sinais e o osciloscópio, você faz as bobinas, eu acho que se você plugar direto, vai de boa. No máximo, vai precisar desse esqueminha aqui, que é só na bobina emissora, eu só usei diodos para dar sentido de fluxo à corrente, mais nada. Na bobina receptora, a mesma coisa, só que aí nas duas pontas na saída dos resistores, quer dizer, dos diodos, né? Você usa diodo aqui para dar sentido no fluxo da corrente. E ali eu usei diodos também. Aí eu coloquei resistores depois do diodo, né? Aí essas duas pontas do resistor eu coloco na minhas pontas de prova do meu osciloscópiozinho, que é esse tubinho de PVC que tá ali dentro, né? Enfim, é isso aí, hein? Fiquem com Deus aí. E até a próxima. Falou.